Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui pelo convite da Vanessa. Eu sou Hum. Roberta, sou fonoaudióloga infantil e psicopedagoga, atuo aqui em Salvador e atuo não só com as crianças dentro do espectro, mas também outras demandas da área fonoaudiológica, né, referente à linguagem, tanto linguagem oral como linguagem escrita. Então, situações de atraso de linguagem, transtorno do desenvolvimento de linguagem, gagueira, apraxia de fala e também demandas da parte de leitura escrita, né, dislexia, por exemplo. E o que acontece, né, quando a gente vai falar sobre a fala, né, sobre o desenvolvimento da fala, a gente sente, né, muito de perto. Você, como psicóloga, sente, como mãe também, né, sentiu essa ansiedade. Mas a fono, eu acho que ela realmente tá sempre convivendo com essa demanda, né, com essa expectativa dos pais. E é engraçado até ver muitas vezes, porque a sensação que eu tenho em alguns momentos é que quando os pais chegam no consultório da fono, eles associam que, se está na fono, agora esse menino vai falar. Agora ele fala de Tá qualquer jeito, falando. tipo de imediato, né? Aham. E não é bem assim. É por isso que a gente propôs esse tema, né? De a gente falar os mitos e verdades sobre a fala, para que a gente possa construir um raciocínio clínico, né? Eu sempre nas avaliações pontuo isso de forma muito detalhada com as famílias, para que elas possam compreender o passo a passo, né? Porque entre a não verbalização e você falar, de fato, tem um percurso ali para a gente apimentar, para a gente construir e solidificar. Então, não é simplesmente fazer ou não fazer determinada habilidade, mas fazê-la também com qualidade, né? De forma sistemática, com consistência. Então, tem um caminho para ser percorrido que a gente tem que respeitar essas etapas do desenvolvimento, senão ficam lacunas, a gente tem uma expectativa para aquele momento que não é algo possível de ser estimulado, não é o foco terapêutico. Isso só gera ansiedade, os pais ficam descrentes muitas vezes, né, no processo terapêutico, ficam com dúvidas mais, né, do que já tem naturalmente. Então é importante que a gente possa entender, né, esse percurso como um todo, para depois a gente vislumbrar, de fato, a fala propriamente dita. Então, os pais chegam muito com esse discurso, né, da fala sendo a cerejinha do bolo. Então, agora, essa criança só falta falar, só falta meu filho falar, porque as outras coisas ele já faz. E quando a gente vai investigar o que está por trás desse já faz, a gente vê que existem lacunas, né? Então, a gente tem que olhar principalmente para as habilidades que a gente chama dentro da fono de habilidades pré-linguísticas ou pré-verbais, né? Aquilo que antecede a aquisição da fala. O que é que a criança precisa de repertório, né, ser adquirido para poder chegar de fato às vias de fato da fala. Então, por exemplo, a criança precisa ouvir, né? Tanto é que quando quem já passou por essa jornada de avaliação, foi ao neuropediatra, por exemplo, e um dos exames que o neuropediatra pede, né, de praxe, protocolo, é um exame de audição, né? A audiometria, o BERA, o teste da orelhinha, dentro aí do perfil da criança, alguma coisa precisa ser vista para a gente descartar, não é? Qualquer questão relacionada à audição. E aí, depois que a gente vê essa questão da audição, tá ok, beleza, a criança ouve, embora dentro do espectro tenha aquela situação que deixa a gente em dúvida, né? Da criança não atende quando é chamado, mas também em compensação, quando toca uma musiquinha que ela gosta, ela já reage, né? De forma prontidão, já a audição dela tá ali direcionada para aquela música que ela tem o interesse. E a gente vendo, então, essa questão da audição, a gente precisa olhar também o quanto que essa criança tem de compreensão. Então, se eu pegar uma criança, um bebê, né, pequenininho, um bebezinho de 1 ano de idade, por exemplo, não está falando e também não está tendo, de fato, essa compreensão que a gente esperava para a idade dele. Quando a gente, por exemplo, fala, pega a bola, né, a gente não aponta para a bola, a gente fala, pega a bola, né, dá só um comando verbal. Com 1 ano de idade, 1 ano e alguns meses, a gente espera que a criança tenha esse entendimento, né? Do que é a bola, do que é o carrinho, né? Coisas dentro do contexto do universo dela, que ela possa já ter como se fosse arquivado na mente dela, né? Hum. Uma condição aí de vocabulário, de significado, de sentidos, para que ela possa primeiro armazenar, compreender, para que lá na frente ela venha expressar, né? Então, tem esse percurso da compreensão também, compreensão verbal, compreensão de comandos. Nessa faixa etária, portanto, é importante a gente observar se quando a gente abre um livro, por exemplo, um livro infantil que a criança tem interesse, e a gente pergunta, cadê o sapo?
e ela não consegue, não é, ainda apontar, é um sinalizador, não é? Importante que a gente tem que observar e estimular dentro, claro, dentro do contexto de cada criança, porque tem outras situações quando a gente vai falar do espectro que também são desafiadoras, que também são sistemas de base, né, como a parte sensorial. Muitas vezes são crianças que têm uma desregulação muito grande e é desafiador a gente conseguir ter a atenção dela, ter essa troca. Tudo isso também a gente tem que levar em conta. Então, passando por essa compreensão verbal, verificando que a criança está tendo, né, minimamente algum tipo de atendimento a esse comando simples, ordem simples que você está solicitando, se ela olha também, quando você aponta, tem um objeto no chão, por exemplo, você aponta para aquele objeto, ela está olhando para aquilo ou ela está totalmente alheia à situação? Porque ela precisa ver para poder aprender, né? A via visual, assim como a via auditiva, ela é preponderante, né, para o processo de aprendizagem como um todo. Então, a criança tem que ter essa reciprocidade. E aí entra a questão da atenção compartilhada. Né? A atenção compartilhada, ela é a base da comunicação. Porque a comunicação é o quê? Eu preciso de você para poder me comunicar com você ou com mais de uma pessoa. Né? Então, eu preciso olhar, eu preciso estar atento, eu preciso estar recíproco. Então, uma questão que a gente pode observar, por exemplo, na atenção compartilhada, a atenção compartilhada, gente, é uma habilidade que a gente consegue ver bem no início, assim, do bebezinho, a partir dos 6 meses, a gente já consegue ter sinais, né? Da forma que a criança, o bebê olha para você, como ele interage, como ele reage, através da expressividade dele. Mas por volta dos 7 meses, 8, 9 meses, mais ou menos, um aninho, tem uma variação, quando eu falo aqui dos meses, é sempre importante a gente considerar, né, variações aí de mais ou menos tempo, mas numa faixa etária média, nesse período a gente espera que o bebê já comece a apontar para algo que ele vê que é do interesse dele e também comece a apontar, não é, essa atenção compartilhada sendo desenvolvida, sendo evoluída, chega um momento em que o bebê aponta, por exemplo, para o objeto que está ali em cima da prateleira, para o ursinho que ele quer, ele aponta para lá e depois olha para você, tipo, olha aquele ursinho, eu quero aquele ursinho, pega para mim, por favor, né? De forma não verbal, através só do gesto, né, do contato ocular, ele triangula, ele coordena então esse gesto, ele coordena o gesto de apontar e olha para você de volta para compartilhar essa atenção. Então, a atenção compartilhada, a atenção conjunta também como é conhecida, é uma habilidade assim essencial e que a gente sabe que no TEA, em algum grau, está comprometida. Diga, Vanessa. Não, eu tô lembrando, né? De a gente vocalizar com intenção, de olhar nos olhos, aprender a imitar, ter interesse pelo outro, né? Se ele não olha pra você, o princípio, e depois poder te imitar para poder ele conseguir fazer esse movimento fonoarticulatório, de conseguir de fala mesmo, né? De apontar para ele entender a função comunicativa, de eu faço alguma coisa, acontece alguma coisa, em troca, enfim. Então são vários pré-requisitos. É porque eu sei falar mais no termo comportamental, né? De que a gente que ele Sim, sim. consiga aí Tá adquirindo. tudo interligado, né? Eu tô falando assim, as palavras, né? Que pra mim fica parecendo que, sei lá, triangular o olhar, a gente ter vocalização com intenção, enfim, eu acho que é mais ou menos um pouco disso, né? Desse interesse. Uhum. Eu acho que, como nas crianças com autismo, ela tem um interesse, não é que nem necessariamente um interesse, né? Mas assim, reduzido com relação no Sim. outro. Então, se ele não te olha, ele não te imita e, consequentemente, é mais difícil. Porque para uma criança típica, a gente não para ela para ensinar ela a ficar te olhando, ensinar ela a te Uhum. imitar, é muito natural. E aí, Tudo por isso que a gente espontâneo. espera já que a criança no espectro ela já faça isso, sendo que a gente não ensinou para ela essas coisas que são pré-requisitos, né? E porque é tão natural para a criança típica e a gente precisa para a criança com autismo ensinar ela a ter interesse por você, para te olhar, para te imitar e aí entender a troca com o outro, né? De vocalizar com intenção, de apontar, enfim. Então são coisas que passam batido, né? Porque no desenvolvimento Podem típico passar. é natural, Uhum. mas a gente precisa prestar atenção nisso, que não adianta a gente ir lá, eu quero que fale, sem ela ter esses pré-requisitos, né? De conseguir para adquirir o processo. Isso. Porque senão A ela pode até limitação, falar, mas aí falar sim, para se tem, comunicar é diferente, né? sim, Falar é uma tem a coisa. intencionalidade, uma É. intencionalidade, né? De Uhum. fato. Aí você falou, né, de uma outra habilidade que é importante a gente realmente observar, né? Fazer com que os pais reflitam, então, né? Se essa criança de fato está pronta para falar ou se tem habilidades aí em deficiência que precisam ser estimuladas.
Então, a gente falou aqui atenção compartilhada, você falou da imitação, e a imitação a gente pode observar de diversas formas. Desde a imitação de gestos, quando eu bato palma e aquele bebê, aquela criança não reage, não é, com uma imitação, e de preferência uma imitação imediata, não é? Uma imitação tipo toma lá da cá. Você fez, ele olhou, se interessou e imitou. Imitações também de ações, né? De situações que você, por exemplo, pega uma bolinha, coloca no brinquedinho de ação e reação, que a bolinha desce rápido, a criança acha engraçado, interessante, ela pega a bola e tenta fazer o mesmo movimento, a mesma ação que você fez, né? Ou também a imitação dos sons, né? E essa imitação dos sons, quando a gente vai voltar para o tema específico da fala, ela é preponderante, ela é muito importante, porque a imitação dos sons é como se fosse uma espécie de treino articulatório. É por isso que o bebê balbucia, por exemplo, né? Ele faz mamamá, papapá, bababá, de forma muito repetitiva, justamente porque ele está ali no intensivão mesmo articulatório, né? Fazendo esse treino, para que mais para frente ele tenha a condição do ponto articulatório para falar palavras como mamãe, como papai, como bebê, né? Esses primeiros sons, esses primeiros fonemas, que são os fonemas iniciais que a gente vê na aquisição dos sons da fala. Então, a imitação para qualquer criança, né? Para qualquer, até para a gente, quando a gente está aprendendo uma habilidade nova, a gente tem que olhar, a gente tem que imitar, tem que repetir, e com a imitação vem justamente a repetição, né? A repetição que vai fazer tanto a criança típica, né, como a criança que está dentro do espectro, vai fazer com que ela construa habilidades. Precisa ser algo, né, que envolve uma repetição até ela assimilar aquela informação, aquela habilidade nova para ser, de fato, consolidada. E uma outra questão que a gente também pode observar, estou vendo o pessoal mandando algumas Eu tô perguntas, você está anotando as anotando, perguntas. né? Podem, Joia, que a podem gente, falar que eu tô pronto, anotando. eu não estou olhando aqui, senão não dou conta. Pode falar. Uma outra habilidade que a gente tem que observar também, gente, é a habilidade do simbolismo, né? O simbólico. O que é que eu quero dizer com isso? Como é que esse bebê brinca? Como é que essa criança brinca? Com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já pode ver um sinal, né? Às vezes, também, de novo, para mais ou para menos. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Mas por volta de 1 ano e meio, se eu chego para o bebê e de repente proponho a ele, vamos dar comida ao cachorrinho, né? E tem o brinquedinho lá do cachorrinho e tem a colherzinha de miniatura, a gente espera que haja esse entendimento, né? De que ele pegue a colherzinha e coloque na boca do cachorrinho. Então, é o faz de conta, é a representatividade, né? A representação mental que a criança já está ali, né? Numa emergência de ser aflorada, de surgir. E o simbólico é importante para desenvolver a linguagem, para organizar essa brincadeira, né? Quando a gente fala do TEA, a gente tem, né, como pré-requisito para o diagnóstico essa coisa do comportamento restrito, dos interesses restritos, do comportamento repetitivo. Isso está muito relacionado, influenciado pelo simbólico, por exemplo, não é? A criança que tem dificuldade de simbolizar, de variar nas brincadeiras, está sempre fazendo sempre as mesmas ações porque ela não dá conta de sozinha, né, ampliar esse repertório. E aí a terapia, no caso, não só da fono, mas também das outras áreas, vai precisar, contemplar muito essa questão do simbólico. E aí, quando a gente faz com que as famílias reflitam sobre isso, em situações especificamente relacionadas ao transtorno do espectro, não só do espectro. Muitas vezes eu pego casos de atraso de linguagem, em que a gente vê, a criança tem aquela habilidade ali, mas aquilo que eu falei no início, não é tão organizadinha, não é tão consolidada, pode melhorar, pode ser mais estimulada para poder ela vir a falar. Então, a gente explica, e os pais começam a entender e ver sentido nisso, e reduzem mais a ansiedade pela fala naquele momento, entendem que tem que estimular essas habilidades e que, portanto, o foco terapêutico naquele momento vão ser nessas habilidades, né? Fora as outras questões, que eu, como fono, Vanessa, como psicóloga, por exemplo, precisa ter um olhar, minimamente técnico, apurado, para entender se aquela criança, por exemplo, além da nossa terapia, precisa de um encaminhamento para um terapeuta ocupacional, que é o profissional, assim, que Deus no céu, terapeuta ocupacional na Terra para mim, porque está em extinção, né? A gente não encontra mais TO com facilidade. Acho que isso não é uma coisa só aqui na Bahia, acho que em outros estados também está essa situação. E o TO, ele é essencial porque ele trabalha também com essa questão da base, não é? A base sensório-motora.
O estágio do desenvolvimento inicial do bebê é o estágio sensório-motor. E as crianças dentro do espectro, boa parte delas, tem questões, né, de transtorno, do que a gente chama processamento sensorial, tem dificuldades, então, de lidar com os estímulos, e essas dificuldades vão refletir justamente nessas habilidades que eu falei, na qualidade de atenção, não só compartilhada, como atenção sustentada, na qualidade do brincar, porque se, por exemplo, essa criança tem uma dificuldade no sistema visual, ela tem uma baixa resposta para o sistema visual, para sensações referentes a estímulos visuais. Ela vai ter um brincar repetitivo no sentido de ficar, de repente, acendendo e apagando a luz, porque ela fica buscando esses estímulos sensoriais. Ou então ela vai ter a tendência daquela questão clássica de girar a rodinha do carrinho, porque também ela vai estar lá se estimulando. Então, todo esse tempo que ela ocupa nessa busca sensorial, que ela poderia estar fazendo um outro tipo de brincar, não é? Mais elaborado, com mais sentido, com mais funcionalidade, fica realmente interrompido, fica dificultado justamente por essa base sensorial dela. Então, a gente tem que entender que é um trabalho que precisa ser em conjunto, né, com o TO, com a fono, com o psicólogo, entre o psicopedagogo também, em algum momento pode acontecer, é um trabalho de equipe mesmo. Eu ia só falar que com relação às perguntas, tinha inclusive uma pergunta assim, né? Se a busca sensorial atrapalha na fala. Uma mãe Sim, foi. né? Exato. De alguma forma, né, acabei de dar o exemplo. Não necessariamente diretamente na fala, mas se a gente entende, como eu falei, que o simbólico é um pré-requisito para a fala, a gente entende que então que a desregulação sensorial vai dificultar não só na fala, no ato motor da fala, como na comunicação. Porque se essa criança está agitada, está desregulada, ela não vai ter interesse pelo outro, ela não vai estar regulada para brincar, ela não vai ter está regulada para interagir, para poder, né, dividir a atenção, enfim, várias habilidades ficam comprometidas, né, que estão relacionadas de alguma forma com a fala, com a comunicação, de um modo geral. Alguns pais, às vezes, querem, por exemplo, só levar o filho para fono, só levar o filho para o ABA, E, e, na verdade, a gente precisa disso aqui, né? Claro que todo mundo trabalhando junto, os profissionais se comunicando, e para estar bem alinhados, assim, nos objetivos, mas é importante pouco de todo mundo, porque cada um vai trabalhar a sua área, mas, assim, em busca do todo, né? Da gente estar com essa troca de fazer a criança... O que não dá é estar cada um na sua área muito individual, assim, sem trocar. uhum. E aí não é um trabalho em conjunto. Mas se cada um na sua área, trabalhando junto, pensando no objetivo daquela criança, é o ideal para a gente conseguir evoluir, né? Não é só a fono, não é só a TO, não é só o lab. É todo mundo junto, tentando E fazer o não melhor. são só os profissionais, né, é a É, família. sim, Agora que a todo gente mundo está vendo, né, junto. todo mundo em casa, o quanto que as famílias estão agora, né, refletindo de repente um pouquinho mais sobre isso, porque a orientação ela tem que ser contínua, sistemática, de forma que a família entenda o que a gente está fazendo e reproduza isso, e reproduza de uma forma mais natural possível. O que eu quero dizer, não necessariamente a família vai sentar toda quarta-feira, 2 horas da tarde, para estimular a criança. Ela vai entender qual é o objetivo, né, daquela habilidade que está sendo estimulada naquele momento, e com esse raciocínio clínico, com esse exercício, né, isso é construído junto com os profissionais que orientam, a família vai percebendo momentos, né, momentos que acontecem ali no caminho da escola dentro do carro, que você de repente canta uma música e a criança completa a música, você já está estimulando alguma habilidade ali que alguém orientou. Então, tem que ser espontâneo, né? Tem que ser natural, até para que isso seja algo que se encaixe de forma mais expressiva na rotina da criança, fique com uma frequência, né, acontecendo. E as pesquisas dizem, né, que treinamento de pais, trabalhar com os pais dá um resultado muito grande com relação ao desenvolvimento da criança. Então é muito importante os pais estarem engajados e os profissionais treinarem esses pais, Sim. né? Educarem esses pais como dar continuidade ao que acontece ali. Porque eles passam a maior parte do tempo com os pais, né? E eu acho que é Estou importante. vendo a mensagem da Tânia aqui dizendo que é musicoterapeuta. Eu também trabalho em parceria com uma musicoterapeuta muito boa e é um trabalho fantástico. Aprendi um termo com ela que eu nunca esqueço, que eu achei legal. Provocação musical. Eu acho que é isso, né, Tânia? Não sei se estou falando certo.
Legal. Provocação musical para a criança, acho que ela canta a música e para, é aquilo que a gente faz, né? A criança complementa. É muito bom porque se relaciona muito com o trabalho da fono e a gente troca muita figurinha com eu e a musicoterapeuta. Bacana. Isso, tá vendo? Isso, completar a frase, acertei. Pois é, um Eu trabalho vou, muito bom. eu vou fazer as perguntas aqui, então, que tem bastante coisa, João. tá? Que tem bastante mesmo. Então, deixa eu E fica de olho no relógio, que eu tô sem relógio aqui. Você tá com relógio? pensar. Então, olha aqui. Eu só tirei aqui, mas eu olho aqui. Tem algumas que são repetidas, mas eu vou tentar juntar tudo em uma só, né? Eu tentei fazer isso aqui antes de começar. Eu já olho aqui as de vocês, tá? Deixa eu só. E então, assim, as pessoas estão perguntando como saber se a criança tem apraxia da fala. Se tem como identificar em crianças que não falam, com que idade dá para identificar, quais são as características com relação à apraxia da fala. Foram pessoas diferentes, mas elas queriam saber mais, João. tá? A apraxia da fala é uma demanda fonoaudiológica, né? É importante a gente reforçar que esse diagnóstico é da habilitação do fono, né? O fono que faz, um fono que atue nessa área, porque é um diagnóstico muito detalhado, é um diagnóstico que a gente tem que fazer com muita calma para poder diferenciar se é de fato uma apraxia ou se é de fato um atraso, um transtorno de linguagem. Tem variações aí que a gente tem que entender. Então, a faixa etária ela pode variar muito de acordo com o perfil da criança, né? Em média ali de 3 a 5 anos, a gente consegue dar um diagnóstico. Nem sempre a gente consegue dar um diagnóstico de imediato, mas isso não invalida, né, a necessidade da gente iniciar a terapia. Então, a gente coloca a criança em hipótese diagnóstica e entra no processo de terapia diagnóstica. Só que com esse embasamento de que a gente está hipotetizando que é uma apraxia, pode ser uma apraxia, então, planejamento terapêutico também com técnicas e estratégias que visam, né, o atendimento a essa demanda da criança com apraxia de fala. Porque se a gente entrar numa terapia de linguagem tradicional, o que a gente vê é que se a criança for realmente apráxica, ela não vai evoluir muito pouco, porque a demanda dela não está sendo devidamente tratada. Né? Mas antes dos 3 anos, né, esse período que eu falei de 3 a 5 anos, a gente já consegue visualizar sinais, né? Por volta dos 2 anos, mais ou menos, a gente consegue ter alguns sinais, ou até antes disso, quem tem um olhar um pouco mais apurado, quem é da área, por exemplo, pode suspeitar para sinais de alerta que podem fazer, né, uma referência à apraxia. Então, tem várias características, vou citar algumas. Por exemplo, durante o bebezinho mesmo, o desenvolvimento do bebê, né? Os marcos do desenvolvimento. É uma criança que na parte motora ela vai ter uma dificuldade para adquirir a habilidade de sentar, de engatinhar, ou às vezes nem engatinha, né? Atrasa nesses marcos do desenvolvimento motor para andar. São crianças que podem ter um histórico de dificuldade de sucção na amamentação, na mastigação, pontuando, gente, que essas características são possíveis para a apraxia, mas não são exclusivas da apraxia, né? Uma outra coisa que é um marcador muito importante que a gente tem que prestar atenção foi a questão do balbucio que eu falei anteriormente. Esse bebê silencioso ou esse bebê balbucia? E a gente tem que diferenciar balbucio de vocalização, que às vezes a gente pergunta para a família, ele balbuciou? E a família, balbuciou sim. E quando a gente pede um vídeo lá do bebezinho, da criança quando era bebê, a gente entende que não era bem um balbucio, não era bem uma consoante que ele estava articulando com uma vogal, ele estava só fazendo o som de vocalização. Por exemplo, A, não estava articulando uma consoante. Então, esse bebê que é mais silencioso, que pode até balbuciar, mas balbucia pouco, com pouca frequência, com poucas variações, é um sinalizador também importante. E quando a criança já fala, né, a gente já tem uma condição de coletar mais algumas informações, como uma inconstância nos erros. Então, não tem uma lógica, não é que nem um transtorno fonológico, que nem o Cebolinha, né, que troca o ure pelo lê de forma padrão, sistemática, ele sempre faz essa troca. Na apraxia, é tudo muito aleatório. Então, um dia ela fala A para avião, no outro dia ela fala ão, no outro dia ela simplesmente fala avião, como se, né, dominasse perfeitamente, e passa às vezes meses e ela não fala mais avião. Então tem uma coisa assim meio confusa, né, nessa produção de fala dela. A gente pode observar também na qualidade da fala uma velocidade de fala mais acelerada ou muito lenta.
dificuldade para modular a intensidade da voz, então aquela criança que fala muito alto, fala muito baixo, dificuldade com palavras, né, cada vez maiores, quanto maior for a palavra, maior vai ser a dificuldade para ela costurar, né, fazer essa coarticulação entre um som e outro. Porque a apraxia, ela é uma dificuldade de ordem neurológica. É como se o cérebro tivesse uma dificuldade de mandar o comando para o nosso sistema motor, para ele executar, planejar e sequenciar os movimentos necessários para a gente verbalizar, né, o nosso pensamento. Então, é uma coisa também que eu gosto muito de que os pais entendam, né, de orientar os pais nessa compreensão, de que a fala é um ato motor altamente refinado. Então, a criança precisa, não é, trabalhar e tem todo um sentido se a gente for ver o desenvolvimento. Primeiro, a criança aprende a sentar, a engatinhar, começa ali mais ou menos a andar e a falar, né, no mesmo período, com 1 aninho de idade, e ela vai trabalhando esse motor global dela, aprende a pular, por exemplo, a correr, a se equilibrar, e à medida que ela vai refinando essa motricidade global dela, isso também vai sendo refletido na motricidade fina, que a fala é uma coordenação motora fina, mas extremamente complexa, porque a gente que fala, a gente não sente. Mas é algo muito difícil de ser feito, né? E na apraxia acaba sendo realmente muito desafiador, é um tratamento que requer uma intensividade, né, nos estímulos, requer uma utilização de técnicas específicas, mas que se a gente vai, né, contextualizar a apraxia para a TEA, né, porque a gente sabe que a apraxia pode vir como uma condição que a gente fala de comorbidade, uma condição associada ao TEA, de novo a gente tem que refletir, né, os pais precisam entender quais são as demandas emergenciais. Então, é comum eu receber, por exemplo, um paciente que foi para um neuropediatra, uma criança que ainda não fala, que não tem intenção comunicativa, está totalmente desregulada, e aí o neuropediatra orienta a família para essa criança fazer o prompt, que é uma técnica, né, específica para apraxia. E aí, para a gente até explicar, né, para a família que naquele momento não é possível fazer o prompt, porque tem outras demandas que são pré-requisitos para a criança trabalhar. Às vezes dá trabalho porque as famílias ficam confusas, porque é muita informação, né? E para filtrar e fazer o cruzamento entre uma informação e outra, entender de fato, né, o que é que tem ali de demanda naquele momento para ser trabalhado, às vezes dá uma certa confusão aí nos pais, mas eles acabam entendendo quando a gente explica. E o prompt, né, que é uma técnica muito utilizada, para a criança dentro do transtorno do espectro do autismo, muitas vezes é desafiadora porque envolve a questão do toque, envolve a questão, né, da repetição, é um trabalho meio desgastante e, de novo, aquela criança pode até estar, né, dentro do espectro já bem trabalhada, com intenção comunicativa, já verbalizando, mas de repente ela não dá conta de você tocar nela porque ela tem uma deficiência tátil, né? Ou ela não dá conta de você dar aqueles comandos que são, né, repetitivos, que ela tem que repetir, por mais que a gente faça isso de uma forma lúdica. Então, cada caso vai revelar, né, de fato, qual é o caminho que a gente vai seguir e quais são realmente as prioridades naquele momento que a gente está iniciando o tratamento. E por isso que a importância da TO também, né? Isso, aí de novo eu chamo TO. Pelo amor de Deus. Só porque tá na apraxia junto, e depois eu procuro outra. Ela perguntou qual o marcador principal entre o autismo, né, transtorno do espectro autista, e a apraxia verbal em crianças não verbais. A intenção comunicativa já é um bom sinal, né? Uma criança com apraxia, ela continua tentando se comunicar, ela se apoia muito no gesto, né? Ela vira meio que teatral, assim, ela faz de tudo, se ela tiver a intenção comunicativa, ela vai tentar se comunicar. Né? A gente tem que ver a comunicação sempre além da fala, além das palavras. E uma criança dentro do espectro, principalmente, né, no início, quando ainda não está sendo trabalhada, enfim, a depender do contexto da criança, ela vai ter, ou não vai ter intenção comunicativa, ou vai ser de uma forma muito empobrecida, em situações muito específicas, em que ela, por exemplo, só vai ter uso da comunicação para solicitar o que ela quer, que é aquele momento que ela puxa você até a geladeira e está solicitando a água que está dentro da geladeira. Ela não aponta, ela não olha para você, ela simplesmente te puxa pelo braço e te coloca ali na frente da geladeira. Ela está solicitando, mas é uma forma extremamente primitiva, né, de solicitação. Então, observar isso. Se essa criança está com intencionalidade na comunicação, ela está se dirigindo a você,
como ela está brincando, todas essas habilidades que eu falei no início, né? Como é que é a atenção compartilhada, como é que está o nível dela de imitação. A criança com apraxia, ela tem dificuldade de imitação de sons. Isso aí ela tem por conta, né, da questão articulatória. Mas o simbólico dela, tudo isso é algo que a gente vai ver que está melhor. Agora, um parêntese, na minha experiência e com as outras colegas com que eu sempre converso sobre isso, é unânime. É difícil você achar uma criança com apraxia pura. Eu, pelo menos, nunca peguei. Geralmente, a criança com apraxia, ela tem a demanda da TO, né? Ou tem uma questão motora global para trabalhar. Muitas vezes tem questões sensoriais para trabalhar. São crianças que podem ter questões na função executiva do cérebro, crianças que têm uma certa desatenção, uma imaturidade no processo de atenção. São crianças que podem vir com mais agitação. Então, nem sempre, pelo menos na minha experiência, na maioria das vezes essa apraxia não vai vir, não é, totalmente isolada. Tem outras questões ali que precisam ser trabalhadas e cuidadas também. Uhum. Eu queria te perguntar uma outra pergunta aqui que era parecida com essa questão motora. Ai, que a filha, né? A filha dela faz um movimento com a boca, mas ela não emite o som. O que ela pode fazer? Né? Ela emite, mas o som não faz. Você me mandou essa pergunta, eu fiquei hipotetizando o contexto, porque é muito pouca informação que ela traz, né? Ela diz que a filha imita a boca, mas não vocaliza, né? Não faz o vozeamento. Aí eu pressuponho que seja uma criança, né, não verbal, mas eu precisaria entender se essa criança está fazendo esse movimento da boca com uma intenção de se comunicar, para solicitar alguma coisa, ela está fazendo esse movimento da boca por uma imitação, porque você está fazendo uma expressão facial, ela está te imitando, observar, então, né, essas questões, essas variáveis, e se, por exemplo, uma criança, de fato, que não é verbal e que está fazendo esse movimento, e de repente ela não faz isso de forma intencional, a gente pode pegar isso como um gancho legal para a gente trabalhar. Então, é uma criança que, por exemplo, consegue fazer abertura de mandíbula como se fosse sonorizar o A. Então, ela abre a boca. E aí você pode trabalhar para que ela entenda que toda vez que ela faz, ela pode estar associando ao dar, por exemplo, né? Para solicitar alguma coisa. E então, quando ela faz o movimento, você dá o modelo auditivo depois, né? Dá o lápis, dá a bola. E aí você entrega o objeto para a criança. E por trás disso, né, tem o trabalho da fono que vai ter que entender por que ela não faz esse vozeamento. Então, exercícios de sopro, por exemplo, essa criança já assopra, ela assopra pito, assopra flauta, assopra bolha de sabão, é algo que a gente pode, né, um caminho que a gente pode percorrer, porque o sopro, ele está relacionado ao fluxo de ar, né, o controle de fluxo de ar. Quando a gente fala na fonação, a gente coloca o ar para fora. Então, tem que trabalhar essa coordenação pneumofonoarticulatória para que ela possa vir a ter esse vozeamento. Uhum. Próximo. Vou começar aqui em cima. A minha filha tem 1 ano e 9 meses, fala mais ou menos 12 palavras, quando ela quer, mas ela se comunica bem. Devo me preocupar? Quando eu vi isso, assim, eu fiquei, se comunica bem como, né? O que ela Sim, define como se comunica bem? Mas, enfim, essa é a pergunta, né? A pergunta dela foi até que mandaram para mim, acho que foi a Diane. E aí, o que acontece? Eu espero que ela esteja assistindo e falei um pouco sobre isso no início, né? No início da live, eu falei sobre esses pré-requisitos e fiquei me perguntando, né? O que ela quer dizer com que se comunica bem? Né? Com 1 ano e 9 meses, a gente espera que a criança já tenha um vocabulário maior do que ela falou, né? Mas a gente também não vai ter como parâmetro apenas a quantidade de palavras. A criança pode realmente estar falando pouco, mas está com uma boa intenção comunicativa, está com boa. Ai, Diane. Está com uma condição de atenção compartilhada, como eu falei, legal, ela está interagindo, ela já tem um simbolismo, Diane, ela já pega uma bonequinha e finge que está dando a mamadeira ou botando para dormir, observa isso que é importante. E também não só observa se ela faz isso, mas reflita se ela tem recursos em casa, né, de brinquedos que favorecem isso. Porque é comum eu pegar uma criança para avaliar e ver que não está tendo esse simbólico nessa faixa etária, mas quando a gente vai investigar, a criança só tem carrinho e bola, né? Principalmente se for menino. O menino até tem um suporte melhor, tem mais ludicidade, tem a comidinha, tem a casinha, e o menino fica mais restrito por uma questão cultural, infelizmente, né? Muitas vezes.
Mas é importante que você observe essas habilidades dela, né? E veja o que é que você pode fazer, né? Nesse contexto aí, eu já indicaria uma avaliação fonoaudiológica, não necessariamente para ela entrar numa terapia, né? A gente fala cada vez mais da intervenção precoce, mas para a gente falar de intervenção precoce, a gente tem que ter uma naturalidade maior para desconstruir, né, alguns padrões que a gente tem de que a criança tem, cada criança tem seu tempo, por exemplo, e esperar demais. Né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação precoce de uma forma natural, da mesma forma que vai no pediatra, né? De forma periódica, que é importante cuidar da saúde, do crescimento e tudo. Se surge uma demanda, se surge uma pulga atrás da orelha, alguma situação ali que está meio nebulosa, por que não procurar um outro profissional também relacionado ao desenvolvimento infantil? Isso a gente fala, né, com embasamento muito simples, muito forte da neuroplasticidade. A gente tem um cérebro que tem condição de se reinventar, né, a todo momento. Ele vai criando novas conexões neurais a partir dos estímulos que ele vai recebendo. Só que o que a gente sabe é que os 2 primeiros anos de vida, né, em relação à linguagem principalmente, é um período crítico, um período assim que o desenvolvimento é muito intenso. Os 3 primeiros anos de vida também tem muita coisa, né? São muitas janelas de aprendizagem que estão ali, pensei que são muitas janelas abertas de aprendizagem. E se a gente passa desse período, a neuroplasticidade continua existindo, as janelas, portanto, continuam abertas, mas eu gosto de fazer com que os pais entendam que é como se essas janelas ficassem menores. Né? Então, o processo acaba sendo mais lento, então a gente espera, às vezes, de uma forma desnecessária, de modo que vai acumulando os atrasos. Né? Então, a criança, como ela falou, de 1 ano e 9 meses, precisa ter essas habilidades, observa a questão da compreensão verbal dela, daquilo que eu falei no início, quando você fala, vamos dar comidinha para o cachorro, e você não dá nenhuma pista visual, você simplesmente fala e ela tem a iniciativa de fazer isso. Quando, de repente, você fala, pega a bola, e ela vai pega a bola que está ali na sala e traz para você. Então, são já domínios, né, que a gente vai ampliar, não só para a questão da fala, da quantidade de palavras, mas também para a linguagem. Né? A gente espera que a criança já tenha, esteja com algum tipo de compreensão nessa faixa etária dessas habilidades que eu mencionei, por exemplo, e baseado nisso a gente vai ter uma noção. Né? Mas, de todo modo, é interessante, sim, fazer avaliação precoce, porque, no mínimo, o que vai acontecer é o fono te orientar, identificar quais são as demandas, o que você pode estimular mais, lhe dar dicas, né, mais práticas, de uma forma personalizada. A internet ajuda muito, mas não tem como a gente personalizar a orientação se a gente não avaliar. Eu sei que o sistema de saúde da gente não abarca, né, essas demandas todas, principalmente relacionada ao autismo, né, por conta da população cada vez maior precisando desse tipo de atendimento, mas dentro das suas condições avalia. Se for um sistema público, muitas vezes você pode procurar uma clínica escola que tem uma faculdade de fono, que pode, né, fazer uma consulta pelo sistema público de saúde e já lhe dar algum tipo de direcionamento, ou se é pelo sistema privado, enfim. Tentar fazer isso, né, da melhor forma possível. E se você se deparar com um pediatra, porque infelizmente ainda acontece muito, está melhorando, mas ainda a gente vê muitas situações em que o pediatra pede para a família esperar a criança fazer 2, às vezes 3 anos, para ver se ela vai evoluir, para então realmente procurar um fono. E a gente sabe que essa orientação está equivocada, não é? E a gente precisa confiar nas nossas suspeitas, nas nossas inquietações, não no sentido de entrar num processo de ansiedade, de paranoia, mas sim de esclarecer. Sim, porque mal não vai fazer, né? Procurar só estimular, ver Sim. como tem outras. Até que idade é normal a criança não falar? Eu gosto muito de explicar fazendo um paralelo. A gente sabe que com 1 ano de idade, o bebezinho, né, a criança, ele vai já ter ali uma prontidão para começar a andar. De novo, tem a variação, às vezes um pouco mais cedo, às vezes um pouquinho depois, alguns meses depois. Mas a gente sabe, né, que ali por volta de 1 ano, um pouquinho, em alguns meses, esse bebê vai andar, né? A fala é a mesma coisa. A gente espera que com 1 ano, ou um pouquinho antes de 1 ano, as primeiras emissões, as primeiras palavras venham surgir. E o que acontece, né? É bom a gente refletir isso. Se esse bebê passa, por exemplo, de 1 ano e meio e ele não começou a andar, certamente a família já procurou ajuda, porque não é uma coisa comum de acontecer. Mas, em compensação, esse bebê com 1 ano e meio
não começou a falar nada, a gente vai esperando. Ah, deixa fazer 2 anos, deixa fazer 2 aninhos. Vai esperando, aí tem aquele respaldo, porque o pai era assim, quando tinha só começou a falar quando tinha 4 anos. E o que acontece é que a gente acaba, né, nesse momento, perdendo de novo a questão da neuroplasticidade. Pode ser um simples caso de atraso, né, de linguagem, mas também pode ser um caso de transtorno do desenvolvimento de linguagem. O transtorno do desenvolvimento de linguagem é algo que está dentro, né, a criança com TEA, que a gente está falando muito associada ao TEA, ela tem, né, essa questão de transtorno de linguagem presente, porque ela vai ter a dificuldade de aprender a linguagem. Então, o transtorno de linguagem basicamente é algo que não é apenas uma lentidão para aprender a linguagem, para aprender a falar, se comunicar. É uma dificuldade. O percurso do desenvolvimento não é típico de linguagem, ele tem vários desvios, tem várias confusõezinhas ali acontecendo. Né? Pode ser isso, pode ser algo relacionado a também algo maior, né? Como algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo, mas voltando à questão do ser normal, de não ser normal, eu gosto de fazer com que as famílias pensem que normal não é, normal no sentido de não ser natural. Uma criança com mais de 1 ano e meio ali, no mais tardar, não é? É o limite, não está falando nada, ou não fala, não é, poucas palavras, não tem um vocabulário, não está se comunicando também, como eu expliquei, não é apenas falar ou não. E a gente pode entender que é comum, é muito comum. A gente vê casos de crianças com mais de 1 ano e meio, com 2 anos de idade, que não falam ou que falam super pouco para o que é esperado para a idade. A gente tem que entender que, por exemplo, antes dos 2 anos, a gente espera que o bebezinho já esteja formando, fazendo combinações de duas palavras, falando da bola, por exemplo. Né? Então, se a gente espera o tempo passar, a gente vai acumulando um bocado de habilidade ali que está em aberto. Então, é comum, porque também a gente tem que olhar a questão ambiental. Cada vez mais eu pego casos de crianças para avaliar, em que a gente vai investigar e ver que a criança tem um histórico, assim, muito pesado de eletrônico desde bebê. É aquele bebê de 4, 5, 6 meses que já tinha uma relação com a tela, que já estava ali hipnótico com a tela, e não só de forma precoce, desde bebezinho, mas também de forma intensa. Então, nesse contexto, né, de uso excessivo e precoce da tela, isso pode prejudicar de alguma forma, sim, impactar o desenvolvimento de linguagem, é um fator de risco, né, para a criança vir a ter transtorno do desenvolvimento de linguagem, por exemplo. Então, o fator ambiental tem favorecido cada vez mais que essas crianças, né, principalmente o menino, porque sinto informar, mas o menino é fator de risco, né? Ser menino é fator de risco para um bocado de coisa, para o autismo, para a gagueira, para as questões de linguagem, não é? Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas dentro do desenvolvimento infantil a gente vê que os meninos, eles de fato são bem mais vulneráveis, né? Então, esse contexto que a gente vive hoje em dia, as crianças com pouco convívio com outras crianças, né, no início da vida, tudo isso influencia e faz com que se torne comum a criança demorar para falar, mas normal, natural, não é. Da mesma forma que não é uma criança não andar, né, dentro desse período aí que a gente está esperando. Você citou gagueira, né? Teve uma mãe também, que é a Adriana. Uhum. Ela perguntou sobre a gagueira é normal nos primeiros anos de vida, né? Sim. A gagueira também é uma condição, né, que a fono atua, de ordem neurológica, né? E o que acontece na gagueira na infância é que, pela criança estar num intenso desenvolvimento de linguagem, né, principalmente ali dos 2 aos 6 anos de idade, ela está aprendendo demais, está fervendo o cérebro dela de aprendizado. Muita palavra nova, muito conceito novo, né, os pensamentos, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ela aprendendo, assimilando e utilizando. Então, em meio a esse processo, é comum de acontecer da criança ter a disfluência, né, a gagueira, a ruptura no fluxo da fala. Mas o que acontece? Isso é comum de acontecer, como eu falei, mais nos meninos do que nas meninas, e as pesquisas apontam que 5% das crianças que estão em idade pré-escolar, em algum momento, vai ter essa ocorrência de gagueira, né, de disfluência. E o que acontece dentro desse contexto, desses 5%, é que 80% dessas crianças que vêm a gaguejar durante o desenvolvimento, elas
Da mesma forma que um dia começou a gaguejar, no outro dia parou, depois de um tempo. Ou seja, elas se recuperam de forma espontânea, sem nenhum tipo de intervenção. Mas existem os outros 20% que não se recuperam de forma espontânea, que precisam, portanto, de uma atuação fonoaudiológica. Então, pelo sim, pelo não, a gente não tem como saber se o seu filho que está gaguejando agora, com 3 anos de idade, por exemplo, se ele tem, de fato, né, se ele está, de fato, dentro desse grupo que vai sair disso de forma espontânea, ou se ele está dentro do grupo que vai precisar de intervenção. Então, essa orientação da gagueira também é uma orientação que muitas vezes vem equivocada, né? Pedindo para esperar, não, espera 6 meses, espera um ano. E o que as pesquisas apontam é que quanto mais você espera, menos chance de recuperação ou a lentidão na recuperação vai ser realmente mais expressiva, porque vai cronificar, vai acumular aquele padrão ali no cérebro, e aí o que poderia ser apenas uma gagueira que a gente fala do desenvolvimento, acaba podendo ser uma grande chance de ser uma gagueira de fato para a vida, né? Aquela pessoa de fato vai ter uma disfluência ao longo da vida. Então, o certo, o ideal, o que dentro do possível você puder, né, fazer, viu que a criança está tendo essa gagueira, é importante que já vá fazer uma avaliação com o fono, porque o fono sim vai poder entender se aquela gagueira tem características, por exemplo, que a gente fala típicas de gagueira. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a criança fala, eu quero comer, ela repetiu uma palavra, não é? Essa repetição de palavra é mais comum, é um tipo de disfluência comum. Mas se ela fala eu quero comer, ela já está repetindo um monossílabo. E aí já é uma característica de disfluência típica de gagueira. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação, ver qual é o tipo de gagueira que a criança está apresentando, a intensidade, a frequência, e fazer um protocolo também de risco, né? Então, o fato de ser menino pesa mais, né, como fator de risco. O fato dessa gagueira surgir depois dos 3 anos e meio também tem um peso maior. O fato dessa gagueira estar persistindo por um tempo mais expressivo, né, de mais de 6 meses, mais de um ano, também pesa mais. E a partir dessa análise, a gente vai ou simplesmente orientar a família e acompanhar de forma indireta, não é? De forma gradual, mas à distância mesmo, ou a gente vai sugerir uma intervenção, né? Baseado, né, nessa questão de que quanto antes intervir, mais fácil, mais a tendência, né, da criança se recuperar até a remissão é maior. Tem outra pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu, né? O que pode fazer para uma criança de 6 anos com gagueira? É bom procurar uma avaliação para a Sim, gente poder, né? mesmo, procurar. Eu vou vir para a próxima aqui. Uma criança de 5 anos, a fala não é adequada. Por exemplo, ela não pronuncia o V, o R, o F e sem ser lembrado. E aí a mãe pergunta como fazer sem diagnóstico. Acho que foi mais ou menos isso. Ela está falando de uma criança de 5 anos que tem trocas na fala ainda, né? Então, o que acontece? A aquisição dos sons da fala, ele também sofre, né, como eu falei no início, uma hierarquia. Primeiro o bebezinho começa a balbuciar e ele vai fazendo esses sons mais simples, bilabiais, como o B, o P, o M. E à medida que ele vai avançando, ele vai adquirindo novos fonemas, né? E o que a gente precisa entender de início é que falar errado é natural, né? Até certa faixa etária. A criança aprende a falar errando mesmo. Da mesma forma que o bebê, fazendo de novo o paralelo para o andar, da mesma forma que o bebê que aprende a andar, ele cai, levanta, até ele conseguir ter controle motor suficiente para ter uma marcha mais equilibrada, a fala é a mesma coisa, é um ato motor. Então, ela vai treinando, vai falando certo, vai falando errado e as coisas vão acontecendo. Né? Só que tem crianças que têm as trocas na fala, não é, acontecendo de forma que acaba perdurando. No caso do filho dela, que já tem 5 anos e ele está com essas trocas. E o que é esperado para os 5 anos é que a gente não tenha mais nenhum tipo de troca. Com 5 anos, a gente espera que a criança já esteja dominando todos os fonemas, esteja falando corretamente. Um parâmetro bom que a gente pode ter assim para se nortear é uma criança de 3 anos, por exemplo. Se eu chego e começo a conversar com uma criança de 3 anos que eu não conheço, e eu entendo 70% do que ele está falando, né? Ele vai falar, tem uma troquinha ou outra, portanto, mas eu vou entender.
beleza, né? Já é um marcador legal, positivo. Mas se eu não entendo, né, esses 70%, tipo 75, 80 e por aí vai, por cento, eu não consigo entender, né, do que essa criança está falando, aí já é um sinalizador, né, importante já que pode remeter à procura por um fono. Porque se a gente deixa esperar, né, como o caso dessa criança de 5 anos, a gente de novo vai estar acumulando, né, demandas, acumulando déficits e para serem ser estimulados, porque quando a gente tem trocas na fala, a gente não está falando só sobre a questão da articulação, de falar certo ou falar errado, mas a gente está certamente se referindo a questões auditivas, do processamento dos sons. A criança ouve normal, faz uma audiometria, ouve normal. Não é isso que eu estou dizendo, é no sentido da qualidade. A forma como ela processa os sons certamente está imatura, ou tem uma questão maior envolvida, né, como é o transtorno do processamento auditivo central, e a gente precisa estimular tanto as habilidades auditivas, como também a questão da fala, na parte de motricidade, na parte articulatória. Então, a indicação é que ela procure, ele está com 5 anos, o ideal é que tivesse procurado um pouquinho antes, mas ainda assim a gente pode reverter isso com fonoterapia. E por que a gente precisa fazer isso? Porque essa dificuldade na fala pode impactar daqui a pouquinho na alfabetização dele, porque inicialmente a criança aprende a escrever baseado na forma que ela fala, né? Então ele pode ter trocas também refletidas na escrita. Então, por conta disso, fora da questão, né, da qualidade da fala, a fala fica mais infantilizada, e enfim, tem todo um contexto aí que chama a gente para cuidar disso. Só uma dúvida, a live só pode ficar por 1 hora, é isso? A gente tem 5 minutos? Tá quanto tempo? A gente 5 falta... minutos? É. Tinha uma mãe que A gente tinha marca. perguntado se a gagueira pode atrapalhar na alfabetização. A mãe perguntou se a gagueira pode atrapalhar na alfabetização. No processo de alfabetização. Não necessariamente. As crianças que têm disfluência, que têm gagueira, também são crianças que muitas vezes têm isso que eu falei do processamento auditivo. Tem dificuldades no processamento auditivo, tem transtorno do processamento auditivo, tem habilidades auditivas imaturas, isso pode vir associado. E uma vez isso associado, a gente sabe que isso está relacionado à questão das habilidades auditivas, de algum modo está associado também na aquisição da leitura escrita, né? A criança precisa processar bem esses sons para poder fazer essa correlação do som, né, com a letra, o fonema, grafema, que a gente fala. Então, pode interferir de alguma forma, mas na comunicação, não, né, a gagueira está mais restrita à questão da comunicação oral mesmo. Uhum. Teve outras perguntas, mas eu acho que você acabou falando delas de modo geral. Acho que ninguém vai ficar desassistido, né? Com relação aos sons, enfim, só teve uma aqui de imitação com relação à ecolalia, como diferenciar a imitação da ecolalia. Mas eu não sei se vai dar tempo pra gente responder. Porque o Instagram derruba. Vai tirar. Mas quem mandou essa pergunta, se estiver assistindo, pode me mandar. Vou mandar para a Vanessa que a gente tenta responder pelo direct. Aham. Ou eu faço um vídeo depois no Stories. A Dani tá lá, encerra a live e inicia outra. A gente deu foi sorte, viu? Porque com essa enxurrada de live eu fiquei com receio da gente não conseguir ficar. Foi tranquilo, foi ótimo. Muito bom. Mas aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, a gente pode marcar, se a Roberta quiser. A gente pode marcar e a gente tirar outras dúvidas com relação às pessoas que ainda não foram. É um tema que rende bastante mesmo. Porque é dúvidas na maioria das pessoas, né? Mas, enfim, muito obrigada, Roberta, pelo aceitar o convite, por estar aqui, enfim. Muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo amou. Eu vi aqui todo mundo falando parabéns, Roberta é maravilhosa. Enfim, então, que ótimo. Muito feliz por ter aceitado. É bom pra todo mundo, foi ótimo. Né? Então, até breve. Qualquer coisa, a gente está aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem contar com a gente. Obrigada, Vanessa. Um abraço, gente. Boa noite.